Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia com o conteúdo do capítulo 6, Capital e Trabalho. Discutimos nas aulas anteriores o conceito de modo de produção. E não podemos compreender corretamente os modos de produção sem pensarmos também na dimensão do trabalho. A partir do momento que os modos de produção vão se consolidando, o trabalho, ou seja, toda atividade humana, passa não mais a ser orientado somente pelas necessidades biológicas do ser humano, ou seja, o ser humano não é mais orientado simplesmente pelo tempo da natureza, ele também cada vez mais orienta-se mais por padrões sociais. Então, nisso temos de pensar que trabalho é uma atividade essencialmente humana, ou seja, através do trabalho, o ser humano transforma a natureza ao seu redor. Então, aqui iremos ver como é que certos autores da sociologia analisam a questão do trabalho. Um dos principais autores que analisam a dimensão do trabalho, principalmente dentro do capitalismo, é o Karl Marx. O Marx ele analisa novamente o trabalho como uma atividade essencialmente humana, ou seja, o trabalho basicamente é a forma como o ser humano interage com o mundo ao seu redor, ou seja, qualquer atividade humana pode ser considerada como trabalho, mas o que ele vai apontar é como esse trabalho se caracteriza dentro do capitalismo. E ele vai conceituar o seguinte: o trabalho dentro do capitalismo se configuraria através da chamada mais-valia. O que significa essa mais-valia? Mais-valia significa trabalho excedente. Como assim? Digamos que em uma determinada fábrica, um operário necessite de 2 horas para produzir 20 mercadorias. Vamos dar um exemplo, 20 carros. O que acontece é que o patrão, o burguês, ele contrata esse trabalhador para trabalhar mais do que essas 2 horas necessárias para desempenhar o trabalho. O trabalhador vai trabalhar as 2 horas necessárias, mas vai também trabalhar um número de horas excedente, ou seja, esse número de horas é somente lucro, somente capital gerado em proveito do empregador, não é mais o trabalho necessário a manter o sustento do trabalhador. Então, nesse processo, o empregador se apropria do tempo do trabalhador e justamente passa a obter um trabalho excedente. É justamente isso que o Marx chama de mais-valia. Nesse processo, o tempo do trabalhador não pertence mais a ele, pertence já a quem está se apropriando desse trabalho. Um aspecto interessante é que, nesse sentido, o maquinário, a tecnologia, ele de forma alguma reduz essa mais-valia. Pelo contrário, ele, na verdade, amplia a porcentagem do trabalho que passa a ser apropriada pelo empregador. Se, por exemplo, antigamente seu José levava 2 horas para produzir uma mercadoria dentro da fábrica. Com o novo maquinário, ele agora produz aquilo em 1 hora. Significa que o patrão de seu José vai colocar ele trabalhando somente essa 1 hora? Não. Ele agora vai ter 1 hora de trabalho excedente que vai ser apropriado pelo patrão. É através dessa apropriação que o burguês acumula riqueza dentro do capitalismo. Outro autor que discute a questão do trabalho na sociedade industrial é o Durkheim. Só que o Durkheim observa o trabalho como meio de gerar solidariedade dentro da sociedade. Solidariedade aí não compreendida como caridade, como benevolência. Solidariedade, como o Durkheim compreende, é a cooperação entre os indivíduos. Ele vai diferenciar as sociedades de solidariedade mecânica e as sociedades de solidariedade orgânica. As sociedades de solidariedade mecânica se caracterizam por uma divisão de trabalho pouco especializada, em que quase todo mundo pode desempenhar a mesma tarefa. Então, por conta disso, a importância do grupo é muito maior do que a importância do indivíduo. E também o grupo se impõe sobre o indivíduo. Então, por conta disso, o indivíduo não tem muita autonomia, até porque o trabalho não é muito especializado. Então, um trabalho que não é muito especializado é também um trabalho fácil de ser substituído. Então,
Essa sociedade de solidariedade mecânica é uma característica das chamadas sociedades pouco complexas, primitivas e por aí vai. A partir do momento que a sociedade vai se tornando mais complexa, ou seja, os trabalhos vão se tornando mais especializados, passa-se a ter o que o Durkheim chama de sociedade de solidariedade orgânica. Porque pense bem, em um organismo, cada um tem sua função e você não pode substituir tão fácil assim, não é isso? Então, da mesma forma, a sociedade de solidariedade orgânica, cada um desempenha uma função especializada. Então, a dependência dos indivíduos de um para o outro é maior. Você não pode simplesmente abrir mão de um determinado indivíduo, porque aquela função, como a gente está vendo, é uma função fundamental para a própria sociedade. Então, nas sociedades de solidariedade orgânica, o indivíduo tem uma maior autonomia, e não é mais o grupo em si que exerce o controle direto sobre o indivíduo, mas sim as instituições. Ou seja, um controle cada vez mais racionalizado.